O instrumento SENA é um inventário que visa avaliar um conjunto de competências socioemocionais por meio do autorrelato, isto é, as pessoas ao respondê-lo falam sobre si mesmas com base nos itens que lhes são apresentados. As competências socioemocionais avaliadas pelo instrumento SENA são baseados em um modelo científico e empírico que organizam essas competências em 5 grandes domínios, estes chamados de macrocompetências. Cada item que compõe o instrumento SENA visa avaliar um aspecto específico de cada uma dessas macrocompetências. O inventário é composto por itens em formato de afirmativas, que as pessoas devem avaliar conforme o grau de correspondência que o item tem em relação ao modo cotidiano com que a pessoa sente, age ou pensa. Por exemplo, o item 56 afirma "sou muito alegre e animado", e a pessoa que o responde deve assinalar se o item não tem nada a ver com ela, se tem um pouco a ver com ela, até o nível mais alto, tem tudo a ver com ela. Esse é o formato do instrumento SENA, mas ele não se resume a isso. Trata-se de um instrumento com alto grau de sofisticação científica e tecnológica e de amplo poder de análise. O instrumento SENA tem minimamente 3 bases conceituais que mostram sua sofisticação científica e técnica. A primeira base científica é a psicologia escolar e do desenvolvimento. Essas áreas da ciência psicológica nos permitiram pensar a possível interlocução entre a emergência e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais com o contexto escolar e os pilares da educação para a vida. A segunda base fundamental do instrumento SENA está no modelo dos 5 grandes fatores. Este é um sistema empírico de classificação das características socioemocionais que desfruta de grande prestígio científico internacional devido ao fato de o modelo ter sido replicado em diversas culturas, o que lhe dá um status de universal, e pelo conjunto de estudos que mostra a relevância de seus conceitos para diversas áreas da experiência humana. Vamos conhecer um pouco o modelo? O modelo dos 5 grandes fatores identifica 5 macrocompetências socioemocionais, conforme ilustrado na figura. O lápis vermelho representa a macrocompetência de autogestão. O laranja, a de engajamento com os outros. O verde, a de amabilidade. O azul, a de resiliência emocional. E o amarelo, a de abertura ao novo. Elas são chamadas de macrocompetências por organizarem um número finito de competências específicas. Estas, por sua vez, podem ser entendidas como as diferentes expressões ou manifestações de uma macrocompetência. São as diferentes faces da mesma moeda socioemocional. Autogestão explica a relação entre as competências de determinação, foco, organização, persistência e responsabilidade. Engajamento com os outros explica as relações entre iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Amabilidade explica as relações entre empatia, respeito e confiança. Resiliência emocional explica as relações entre tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Abertura ao novo explica a relação entre curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. A terceira base é a psicometria, que ofereceu subsídios para o desenvolvimento de instrumentos que avaliassem essas 5 macrocompetências de modo confiável e válido para pessoas com idades entre 11 e 19 anos. Vamos entender melhor essa relação? A psicometria é uma área da psicologia científica que visa oferecer subsídios conceituais, metodológicos e técnicos para construir instrumentos de medidas de domínios psicológicos, como, por exemplo, um instrumento que visa avaliar as competências socioemocionais. A construção de um item para um instrumento de medidas de características socioemocionais é uma tarefa sistematizada em diferentes etapas que são necessárias à construção de itens confiáveis e válidos. Aqui apresentamos apenas uma fração das ações tomadas pela equipe do EduLab 21 para a elaboração do SENA. Iniciamos a partir da seleção de itens de vários instrumentos que pretendiam avaliar características socioemocionais elencadas pelo modelo dos 5 grandes fatores. Em seguida, esses itens foram adaptados de 2 modos diferentes. Haviam itens identitários, que queriam avaliar o modo como as pessoas se veem, e itens de autoeficácia,
que descreviam as crenças das pessoas em relação às suas capacidades. Depois, avaliou-se se os itens eram compreensíveis para a população-alvo, ou seja, estudantes entre 11 e 19 anos de idade, e se consultou um conjunto de especialistas da área de educação quanto à pertinência dos itens. Por fim, esses itens foram avaliados por meio de técnicas estatísticas avançadas, conhecidas como teoria de resposta ao item, para ver sua pertinência em parâmetros estatísticos. Dois outros importantes parâmetros psicométricos são os de confiabilidade e de validade. Confiabilidade pode ser definida da seguinte maneira: em qual grau são consistentes os resultados obtidos pelas mesmas pessoas quando reexaminadas com o mesmo teste ou com diferentes subgrupos de itens equivalentes. Validade é definida da seguinte maneira: até que ponto as questões se agrupam coerentemente de acordo com as expectativas teóricas sobre quais habilidades avaliam. O conjunto dos resultados de pesquisa produzidos a partir da administração do instrumento SENA indicam que, tanto em termos de confiabilidade quanto em termos de validade, o instrumento se sai muito bem. Então, concluindo, podemos dizer que o SENA é um inventário de autorrelato, avalia competências socioemocionais com bons indicadores de confiabilidade e validade, é um instrumento simples de aplicar e responder, porém tem um caráter científico complexo e bem fundamentado. Para se aprofundar mais sobre o instrumento SENA e suas propriedades psicométricas, acesse o documento sobre o assunto disponibilizado no módulo 1.